Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando no nosso terceiro dia de mentoria espiritual. E como é prazeroso estar aqui, iniciando o nosso dia com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos guiar em toda a verdade. Abre os nossos olhos para que vejamos, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua verdade e essa verdade nos liberte, nos conduzindo à vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O texto de hoje ainda é em Mateus capítulo 11, só que no versículo 20. Mateus capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de ti, Corazim, pobre Betsaida, se Tiro e Sidom tivesse visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação a vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, você irá acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria em pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondestes teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelastes aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Amém? Ore comigo, repita comigo, diga assim: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje, corajosamente eu declaro: eu serei ensinado por esta palavra. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo, e a minha vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Qual a decisão diante desse texto que nós podemos tomar hoje? Note bem, Jesus está falando às multidões. Ele está falando sobre viver para Ele. Ele está dizendo, ele está comparando algumas cidades que realmente tinham recebido do amor dele, da graça dele. E ele disse: o que eu esperava de vocês era arrependimento. O que eu esperava de vocês é que vocês viessem se arrepender.
Porque se outras pessoas, e aí ele cita Tiro, Sidom e Sodoma, ele diz, e são cidades profanas, e ele diz, se outras pessoas como Tiro, Sidom, Sodoma, se essas cidades tivessem a mesma oportunidade que vocês tiveram, se essas cidades tivessem a mesma oportunidade que vocês tiveram, elas teriam se arrependido. Mas vocês não. Então, o princípio espiritual para desenvolver uma espiritualidade sadia e corajosa é a decisão do arrependimento. Essa foi a mensagem inicial de todos os profetas em todos os tempos. Viver uma vida de arrependimento. Viver uma vida em arrependimento. Esse é um estilo. E o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega usada no Novo Testamento, metanoia, que seria uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, uma mudança de ação, de direção. Arrependimento é um retorno de 180 graus. É voltar. E esse voltar é um voltar-se para Deus, que começa com a consciência dos seus pecados, com a consciência das coisas onde nós erramos. Arrependimento surge de várias percepções. A primeira, de uma virtude humana chamada humildade. Só se arrepende quem de fato cultiva a humildade. Só se arrepende quem de fato cultiva a humildade. Acontece que muitas vezes você não tem desenvolvido o arrependimento por um simples fato de não estar atento para quem é você, como falamos ontem. E quando nós nos desconhecemos, as primeiras coisas que ignoramos são os nossos defeitos, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a maneira como eu me relaciono com Deus deve ser por meio do arrependimento. Pela tristeza da prática de coisas que foram desagradáveis. Jesus não traz uma mensagem fácil. O confronto é necessário. Aqui não existe uma mensagem doce. Aqui existe de fato um confronto para mim, um confronto para você. Ele está dizendo, cidades já foram condenadas. E ele cita o exemplo de Sodoma, que foi condenada com fogo. Que eles não tiveram nenhuma mensagem que antecedeu isso. Simplesmente foram condenados. E Jesus diz, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem teve toda a oportunidade e não se arrependeu. Haverá menos rigor para uma cidade que foi destruída, que já foi condenada,
do que para quem tem oportunidade e não se arrepende. A segunda decisão dessa semana, dessa nossa jornada, deve ser: eu decido me arrepender. Ter coragem de olhar para a própria vida, para as suas dificuldades. Não colocar mais a culpa em alguém. Às vezes, não nos arrependemos porque queremos culpar o outro. Achamos que, de alguma forma, o outro é responsável pelos nossos atos errados ou pelos nossos defeitos. Culpamos a história, culpamos as circunstâncias, mas dificilmente entramos em arrependimento. Dificilmente dizemos: Senhor, eis-me aqui. Então, eu decido me arrepender. Eu decido me arrepender pelos meus pecados. Eu decido me arrepender das minhas palavras erradas, das minhas ações. Eu decido me arrepender dos meus pensamentos. Porque nesse momento, Jesus está dizendo que o ingresso no reino dele se daria pelo arrependimento. Nesse momento, Jesus está dizendo para as pessoas que estão ali, e ele diz: os sábios entendidos não foram ocultar, foi ocultado isso para eles. Eles não conseguem ver a mensagem justamente por causa do arrependimento. Os doutores, os grandes, não conseguem ver a mensagem. Por quê? Porque ele estava dizendo: os sabichões, as pessoas que acham que já sabem o suficiente, elas não vão conseguir se arrepender. Por isso, não entrarão no reino. Entende? A necessidade de arrependimento. A necessidade de você olhar para você mesmo. Ontem eu falei isso aqui. No vídeo de ontem eu falei a questão de você olhar para você, de você se conhecer. Pedir para você fazer uma lista de tudo que você era, de toda a sua percepção. E agora Jesus diz: ai de vocês. Ai de vocês que já experimentaram milagres. Ai de vocês que já experimentaram, que já tiveram oportunidade, mas não se arrependeram. Haverá menos rigor para Sodoma, menos rigor para Tiro e Sidom. Outras pessoas vivendo a sua história já teriam se arrependido. Então, se você quer desenvolver uma espiritualidade sadia, corajosa, tenha coragem de reconhecer os seus erros. Tenha coragem de se arrepender dos seus pecados. Tenha coragem de repensar a sua vida. Sabe o que eu vejo? Às vezes as pessoas estão querendo desenvolver uma espiritualidade a partir das percepções próprias. Elas não aceitam. Elas não aceitam a verdade de Deus. E elas dizem: não, mas é porque eu não vejo assim, eu não acredito assim. E isso é soberba espiritual. A humildade precede a honra. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. E é quando nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus que Ele nos exaltará. Arrependimento é a porta de entrada para uma espiritualidade sadia.
Deus não tolera o soberbo. O soberbo não tem paz. O soberbo não se conhece. O soberbo não conhece a Deus. O soberbo é inseguro, é ferido. Por isso, o arrependimento. Por isso, a necessidade de repensar sua vida. Por isso, a necessidade de olhar para suas ações e dizer: eu errei, eu me corrijo, não farei isso mais. Para encerrar, a Bíblia diz que um dia Jesus chegou numa cidade e tinha um homem em cima de uma figueira brava. Só para título de curiosidade, a figueira brava é cheia de espinhos. É uma árvore meio que difícil para você ficar. Mas ele subiu naquela árvore, porque ele era baixinho e a multidão cercava Jesus. E quando Jesus chegou naquela árvore, ele olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus ficou ali com Zaqueu, jantando na casa dele, e em dado momento, Zaqueu disse: eu vou vender tudo que tenho e vou dar para os pobres. Metade do que eu tenho, vou dar para os pobres. Se eu defraudei, roubei alguém, se eu pequei contra alguém, eu vou devolver quadruplicado. E depois, Jesus olhou para ele e disse: hoje veio salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque arrependimento é perceptível com a mudança de vida. Não diga se arrependeu só que você sente tristeza pelo pecado. Não diga se arrependeu só porque você acha que pecou. Você diz que se arrependeu e é fato quando você se arrepende, quando você restitui. Pecou contra alguém, pede perdão a essa pessoa. Arrependimento é restituição. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é algo somente interno. Começa interno, mas tem resultados práticos no dia a dia. Arrepender-se indica produzir frutos dignos que mostrem esse arrependimento. Nossa decisão hoje: eu decido me arrepender e restituir o que for necessário. Restituir relacionamentos, restituir agravos, restituir situações, restaurar, conserte. O arrependimento é voltar. Você vai voltar pelo caminho, reconstruindo o que você destruiu com suas atitudes. Não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Por isso você tem de andar com Jesus, porque Ele vai te ajudar nesse processo, porque Ele vai te fortalecer. Oremos. Pai, em nome de Jesus, decidimos nos arrepender. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos convencer dos nossos pecados, erros, falhas, defeitos, áreas que precisam ser trabalhadas em nós. Nos ajuda a entender essa grande verdade e Teu nome seja glorificado em nossas vidas, a fim de que tenhamos uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a um mundo adoecido e amedrontado. Tenhamos coragem de assumir as nossas vidas e de viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você, tá? Se você crê que esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém. Vai estar aqui
ou no meu canal do YouTube, ou no IGTV, ou no Facebook. Eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, mas compartilhe com alguém, marque alguém, deixe nos comentários o que Deus falou com você e poste a próxima foto dizendo: eu decido me arrepender. Essa é a nossa decisão. Consolide sua decisão em Deus. Deus abençoe, graça e paz, e até amanhã às 7h07 na nossa mentoria espiritual, jornada de espiritualidade sadia e corajosa. Deus nos abençoe.